Você já se perguntou o que realmente significa receber o fogo do Espírito Santo? A gente ouve essa expressão na igreja, em louvores, mas o que ela significa para você hoje, na sua vida? É só uma emoção passageira de um culto? Ou é algo mais profundo, algo real, capaz de transformar uma vida morna em uma vida que arde por Deus? Eu te garanto que o que vamos descobrir juntos hoje vai mudar para sempre a maneira como você busca a presença de Deus. Mas antes de mergulharmos fundo, se você deseja um relacionamento mais profundo e poderoso com Deus, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Sua interação nos ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas famintas pela presença dele. Agora vamos ao ponto. O que é esse fogo? A primeira vez que a Bíblia nos mostra o fogo ligado a Deus de forma pessoal é em Êxodo capítulo 3. Moisés, um homem fugitivo e desiludido, vê uma sarça que pegava fogo, mas não era consumida. Aquele fogo não era destruição, era a pura presença de um Deus santo que estava ali, chamando um homem comum para um propósito extraordinário. Esse é o primeiro sinal. O fogo de Deus é a sua presença manifesta. João Batista, o precursor de Cristo, deixou bem clara a diferença entre o ministério dele e o de Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 3, Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção. O batismo com fogo não era uma opção, era a promessa central. Era o próximo nível. E nós vemos essa promessa se cumprindo de forma espetacular no livro de Atos, no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, orando, quando de repente um som como de um vento impetuoso encheu o lugar. E então algo visual aconteceu. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aquele fogo que pousou sobre eles era a ignição divina. Era o fogo da purificação que queimou o medo e a insegurança. Era o fogo do poder que lhes deu ousadia para testemunhar. E era o fogo da presença constante de Deus habitando neles. Foi esse batismo que transformou pescadores assustados em apóstolos que viraram o mundo de cabeça para baixo. E esse mesmo fogo está disponível para você hoje. Uma vida cristã sem o fogo do Espírito Santo é como uma lâmpada desligada da tomada. Ela tem a aparência de uma lâmpada, o formato de uma lâmpada, mas não cumpre o seu propósito principal: iluminar. Sem o fogo, a nossa fé se torna fraca, teórica, sem poder. Nossa vida se torna morna e o nosso testemunho perde completamente a força. O próprio Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos, momentos antes de subir aos céus. Ele não disse, vão e usem seus melhores argumentos. A ordem foi outra. Em Atos capítulo 1, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Perceba a sequência. Primeiro, o recebimento do poder. Depois, o testemunho eficaz. O fogo não é apenas para nos fazer sentir bem. É a capacitação divina para cumprirmos a nossa missão. É o poder que nos dá ousadia para falar de Cristo, que nos dá força para viver em santidade e que nos transforma em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. O fogo do Espírito não é um luxo para alguns cristãos super espirituais. É o equipamento padrão que Jesus prometeu para todos que o seguem. É a diferença entre uma religião de regras e um relacionamento de poder. Receber o fogo do Espírito Santo começa com uma atitude que abre os céus: arrependimento sincero. No dia de Pentecostes, quando a multidão viu o poder de Deus e perguntou a Pedro o que deveriam fazer, a resposta dele foi direta. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, ele declarou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Preste atenção na ordem. Primeiro, o arrependimento. Depois, o recebimento do dom. O fogo de um Deus Santo não pode descer sobre um altar impuro, cheio de pecado não confessado e orgulho. O nosso coração precisa ser limpo para que Deus faça dele a sua morada. Isso nos leva a uma verdade fundamental que muitos ignoram. O fogo do Espírito não vem para quem busca apenas experiências emocionantes, mas para quem deseja uma transformação genuína. Muitos querem sentir o arrepio, mas poucos querem abandonar o pecado. O fogo não é entretenimento espiritual, é a ferramenta divina para nos purificar e nos capacitar para uma vida santa. Ele queima a palha do nosso egoísmo, da nossa mentira, da nossa impureza, para que o ouro do caráter de Cristo possa brilhar em nós. Se você deseja essa purificação e está pronto para se arrepender e limpar o altar do seu coração, comente com sinceridade: purifica-me, Senhor. O segundo passo indispensável para receber o fogo do Espírito é a oração perseverante. Pense comigo. O fogo que caiu em Pentecostes, em Atos capítulo 2, não aconteceu por acaso, em um dia qualquer. Ele foi a resposta a dias de busca intensa. No capítulo 1 do livro de Atos, a Bíblia relata que após a ascensão de Jesus, os discípulos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles não oraram por uma hora e desistiram. Eles criaram um ambiente de busca contínua, de clamor, um lugar onde o céu era convidado a invadir a terra. É nesse ponto que muitos de nós desistimos. Queremos o fogo, mas não queremos o processo da espera. Queremos a chama, mas não queremos pagar o preço da consagração em oração. O fogo do Espírito não é uma recompensa por esforço humano, mas ele é derramado sobre aqueles que demonstram que têm sede dele. O próprio Jesus disse em João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A sede é a condição. Eu te pergunto, você ainda tem sede de Deus? Ou seu coração já se acostumou com uma vida espiritual morna, sem fervor? O fogo não cai onde não há desejo por ele. O terceiro passo fundamental para receber e manter o fogo é a consagração diária. No Antigo Testamento, o fogo no altar do sacrifício nunca podia se apagar. Era tarefa dos sacerdotes alimentá-lo constantemente. Espiritualmente, o nosso coração é esse altar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, nos dá a instrução: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso significa? Significa que todos os dias nós fazemos uma escolha consciente de entregar nossa vida, nosso corpo, nossos pensamentos e nossas vontades a Deus. Consagração não é um evento único, é um estilo de vida. É acordar de manhã e dizer: Senhor, este dia é teu. É tomar decisões no trabalho pensando: o que glorifica a Deus aqui? É escolher o que você assiste, o que você ouve e com quem você anda, com a intenção de manter seu coração puro. O altar precisa estar pronto todos os dias. O fogo não habita em um altar que é dedicado a Deus no domingo, mas ao mundo na segunda-feira. Ok, vamos para a próxima revelação. Já preparamos o altar com arrependimento, oração e consagração. Mas por que Deus quer tanto acender esse fogo em nós? É apenas para nos dar experiências emocionantes e dons espirituais? A resposta é muito mais profunda. O propósito principal do fogo é a transformação do nosso caráter. O fogo do Espírito Santo, parte 7 de 10, início do roteiro. Muitos buscam o fogo do Espírito Santo para impressionar, para se destacar, para ter sinais e milagres. E o poder de Deus pode, sim, se manifestar dessa forma. Mas esse não é o objetivo principal. O segredo é que o fogo do Espírito não é dado para nos engrandecer, mas para nos santificar.
A presença de Deus não se manifesta apenas em sinais externos visíveis, mas principalmente na transformação interior. O propósito do fogo não é apenas te dar poder, é te fazer mais parecido com Jesus. A prova disso está em Gálatas, capítulo 5. A Bíblia não diz os sinais do Espírito são, mas sim o fruto do Espírito é. E qual é o fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não adianta buscar o fogo de Deus se não estamos dispostos a deixar que Ele queime o nosso orgulho, a nossa impaciência, a nossa falta de amor. O verdadeiro sinal de que alguém está cheio do fogo do Espírito não é o quão alto ele pula, mas o quão reto ele anda. É a transformação do caráter que prova a autenticidade da experiência. O fogo do Espírito Santo nunca é egoísta. Ele não vem apenas para satisfazer a sua sede espiritual, mas para te transformar em uma fonte que sacia a sede dos outros. É um fogo que se espalha. Quando olhamos para a história bíblica, sempre que o fogo de Deus se manifestava em uma pessoa, algo extraordinário acontecia ao redor dela. Em Atos, capítulo 2, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram em uma sala desfrutando da experiência. Eles foram para as ruas, e o fogo que estava neles contagiou a cidade de Jerusalém, e quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O fogo que desce sobre o seu coração não fica restrito a ele. Ele se espalha para a sua casa, trazendo paz e direção. Ele se espalha na sua igreja, renovando a fé e a esperança. Ele se espalha no seu trabalho e na sua comunidade, através do seu testemunho visível. Jesus disse em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Uma cidade no topo de um monte não pode ser escondida. O fogo que o Espírito acende em você brilha de forma tão intensa que não pode ser ocultado. Muitos de nós começamos bem a caminhada, experimentamos o primeiro amor, sentimos o calor da presença do Espírito Santo, mas com o tempo, as lutas, as pressões e as distrações do mundo começam a jogar água na nossa chama. E o fogo que antes era uma labareda se torna apenas uma brasa. Isso acontece porque esquecemos que o fogo precisa ser alimentado constantemente. O apóstolo Paulo alertou em Romanos, capítulo 12, sede fervorosos no espírito. Ser fervoroso é o oposto de ser morno, é manter-se aquecido. E aqui está a revelação. O fogo se mantém aceso com intimidade, não existe atalho. O fogo não se sustenta só com eventos, ele se mantém vivo na oração diária, na leitura constante da palavra e na comunhão com os irmãos, como brasas que juntas se mantêm acesas. Quando alguém se afasta, corre o risco de se tornar uma brasa isolada, que logo se apaga. Jesus, sendo o Filho de Deus, se retirava para orar. Se ele precisava dessa intimidade para manter sua conexão, quanto mais nós. O fogo do Espírito Santo não é apenas para nos abençoar hoje, mas para nos sustentar até o fim da nossa caminhada. Em Mateus, capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite. 5 eram insensatas e deixaram o óleo acabar. Quando o noivo chegou à meia-noite, apenas as que estavam prontas com as lâmpadas acesas entraram para a festa. Essa parábola é um alerta poderoso para nós. O azeite é um símbolo da presença e da unção do Espírito Santo. A lição é clara. Não basta ter recebido o fogo um dia. Não basta ter vivido experiências no passado. O fogo precisa ser cuidado, alimentado e protegido todos os dias, porque ninguém sabe a hora em que o Senhor voltará. Por isso, eu te pergunto agora, como está a sua chama? Ela está acesa e brilhando ou está apenas em brasas quase se apagando? A boa notícia é que o fogo do Espírito Santo está disponível para todos que o buscam com um coração sincero.
Tome uma decisão hoje. Entregue sua vida a Cristo, busque arrependimento verdadeiro, mergulhe na oração e se alimente da palavra. Assim, a chama nunca se apagará. Se esta jornada te despertou para buscar o fogo de Deus, deixe seu amém final nos comentários. Curta este vídeo, se ele te abençoou. Compartilhe com alguém que precisa ser reavivado e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos. Que o Senhor te abençoe e que o fogo do Espírito Santo arda em seu coração todos os dias da sua vida.